Olá, meu nome é Raíssa, eu sou aluna do curso de pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos. E eu vim falar com vocês sobre um assunto que atormenta alunos e professores, que é a avaliação. Você sabe o que é avaliar? Avaliar significa mensurar ou dar valor a algo. A avaliação é o ato de avaliar. A raça humana tem passado por avaliações desde seu prelúdio. As avaliações ocorriam por meio de guerras, lutas mortais, desafios. Mas ainda bem que a evolução acontece. E hoje as formas de avaliações são diferentes. Mas para isso acontecer, foi preciso muito estudo e o auxílio de muitos estudiosos da educação, como Paulo Freire, Jussara Hoffmann, Philippe Perrenot, entre outros. Estes estudiosos trouxeram a reflexão para o professor e o aluno na forma de avaliar e como fazer uma avaliação. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre essas formas de avaliação, que são avaliação tradicional, avaliação dialógica, avaliação formativa, avaliação diagnóstica, avaliação mediadora, avaliação emancipatória e a avaliação por competências. Então, vamos lá na avaliação tradicional. São provas bimestrais ou semestrais com o objetivo de medir e verificar se o aluno aprendeu o que o professor passou. Essa forma de avaliação também pode ser chamada de classificatória. Por quê? Essa avaliação sempre vai dar uma nota ao aluno, de 0 a 10. E ele sempre vai estar classificado em relação aos outros. Avaliação dialógica. O próprio nome já diz, é diálogo. Através do diálogo igualitário que o aluno tem com o professor, ele vai transformando o saber dele. E também vai transformando o ser humano que ele é. Ele vai praticando solidariedade, atividades em grupos. E nessa avaliação, o professor atua como um mediador do saber, respeitando o aluno como um ser humano pensante. E também avalia o aluno de uma forma interdisciplinar. Então, ele não olha somente a matéria dele. Ele vê o que o aluno aprendeu em relacionado às outras matérias também. Avaliação formativa e reguladora. Leva em conta a autonomia do aluno. Que o aluno ele tem a liberdade de aprender no tempo dele. O professor deve auxiliar o aluno nas falhas que ele tem. Se ele não aprendeu uma determinada matéria, então o professor vai focar naquela atividade que o aluno não conseguiu resolver, não conseguiu aprender, para poder desenvolver esse aluno. Avaliação diagnóstica. É o ato de avaliar. O ato de avaliar nessa avaliação diagnóstica, ela muda. Ela não vai mensurar o saber do aluno, e sim vai diagnosticar o que o aluno sabe e o que ele tem dificuldades. A partir desse diagnóstico, o professor vai focar na onde precisa para o aluno aprender. Então, se ele tem dificuldades em uma certa matéria, ele vai focar naquela para o aluno aprender e assim conseguir evoluir. Esse tipo de avaliação não é classificatória. Então, o professor não vai mensurar a nota do aluno. Ele só vai localizar as dificuldades e auxiliar o aluno naquela dificuldade que ele tem. Avaliação mediadora. Essa avaliação oferece mais oportunidade para o aluno demonstrar o que ele sabe ao professor. Ele sintetiza o conhecimento com o professor. Então, o assunto vai estar sempre em debate junto com o professor e o aluno e os colegas em sala. Essa avaliação também não pontua o saber do aluno, não dá nota para ele de 0 a 10. Vai localizar as dificuldades que o aluno tem e o professor vai saná-las em conjunto, em grupo ou em individual. Então,
a atividade é em grupo, vai sanar as dificuldades em grupo. A atividade é individual, vai sanar essas dificuldades individualmente. Como que vai avaliar esse aluno? Como que vai dar nota para esse aluno se essa avaliação diagnóstica não pontua de 0 a 10? O aluno vai fazer uma atividade, vai demonstrar para o professor que evoluiu em relação à dificuldade dele, e aí o professor vai colocar como acompanhamento essa evolução do aluno. Agora, avaliação emancipatória. O próprio nome já diz, ela emancipa o aluno, ela dá liberdade para o aluno. Por que ela vai fazer isso? Porque esse modo de avaliação vai despertar o senso crítico do aluno em relação à realidade da qual ele vive. E a partir dessa avaliação ele vai ver que é um agente transformador da realidade dele. Então, desperta o senso crítico dele para o político pedagógico. Então, ele sempre vai estar envolvido com ações sociais, com atividades da comunidade. E o avaliador, nessa avaliação emancipatória, ele precisa estar atento à qualidade, à participação individual e à participação em grupo. Então, isso é o que vai ser mais válido. Avaliação por competência. Esta forma de avaliação contempla todas as aptidões do aluno. Pode ser na área de humanas, de exatas, música ou dança. O professor busca avaliar o aluno segundo o seu ponto forte, sem deixar a sua matéria de lado. Então, se o aluno é bom em produzir música, então que faça uma música relacionada à matéria. Se é bom em produzir uma peça de teatro, então faça uma peça de teatro relacionada à matéria. Você conhece todas essas formas de avaliação? Já fez alguma delas? Sim, não? Como você se sentiu fazendo essas avaliações? Deixa seu comentário aí. Obrigada.